Bora lá então, sem muitas delongas, o Monarcão comentando as falas do Lula em relação a Israel e Palestina. Parece que ele concordou com o Nine, hein? Faz o L, Monarcão. Vamos falar do Lula, cara. Vamos falar do Lula, Nine, eu sei que a galera tá aí, tá entrando porque quer ouvir eu falar do Lula. Então vai. Tá, queremos pra, né... Vou colocar aí Viu? na tela. Coloca aí. Qual que você quer, do Pacheco? É um TikTok ali, tá? Eu achei que era outro site. Que o Monarcão tava aberto. Tava Bom, aberto. notícia da Veja, ó. Pacheco pede que Lula se retrate de fala sobre Israel e Hitler. O presidente do Senado chama a declaração de equivocada, mas diz que ela não representa o verdadeiro propósito do petista. Deu uma passadinha de pano ali também, né? Desce mais. Ele não se posicionou, né? Ah, eu acho que foi equivocado, mas, ó, não representa a opinião dele, tá, pessoal? É tipo aquela história assim, ó, quando teve a história do monarca, todo com um partido lá, né? Pô, o monarca não é nazista, né? Mas, né, ele simpatiza com eles terem uma liberdade, né? O presidente pediu... não podemos compactuar com as afirmações que comparam a ação militar que está ocorrendo na região neste momento com o Holocausto. Diz Não, Pacheco. imagino. Né, nada... Estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula, que é um líder global conhecido por estabelecer diálogo e pontes entre nações. O motivo pelo qual entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada, pois o foco das lideranças mundiais, esse papo de mundial aí tá parecendo globalismo pra mim. Meu Deus, cara. Tudo reúne, cara, mundial, por exemplo, Copa do Mundo, né, um mundial de seleção é coisa do globalismo, tá? É pra roubar os nossos craques, né? Lideranças mundiais meio que são a mesma coisa que na nossa sociedade aqui no Brasil, tem pessoas que acabam tendo um poder de fala, né? O próprio Lula sempre teve ali, né, quando ele surgiu e depois fundou o PT, aí tem sempre, por exemplo, Ulisses Guimarães, aí tem depois o Collor, aí tem o Fernando Henrique Cardoso, aí a gente teve teve o Brizola, né, bem antes também. Calma, Monarcão, não é também esses... Deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. Então o Pacheco deu uma declaração de leves, na verdade. Ele não foi muito incisivo, não. Mas tem um vídeo do Pacheco aí. Vamos ver. A escala de destruição Oh, que eu meu vi quando Deus. visitei o... Essa propaganda que acabou de passar aí, eu vou deixar só o primeiro segundo. Eu acho muito engraçado, né? Porque, nossa, na Ucrânia é chocante, né? Uma guerra. Oh, meu Deus, que devastador. Uma guerra na Europa. Tá, e na África. E lá, na Palestina. Não é? Não é chocante? Eles terraplanarem, né? Vamos ver o que o Pacheco falou aí. Vai, Monarca. Será que é a mesma coisa? esse Uma vídeo? fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, O Nine, o Janjo. que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e Eu acho que um não tem que ter. esclarecimento com um pedido de desculpas em Não. relação É se a uma dobrar parte da a outro fala que estado. estabelece Não. Acho que não deve essa ter. premissa equivocada. Uma fala Bom, inapropriada. Porque não foi nada equivocado, né? Não foi. Entendeu? A real é que é o que acontece lá. Se as pessoas agora estão simplesmente fechando os olhos pra isso, né? E outra, o Holocausto não aconteceu só na Europa, lá na Alemanha, lá com os judeus, né? Durante essa Segunda Guerra Mundial, principalmente, o Japão também, né?
matou e fez outras barbaridades lá com os chineses, que eles falam... Eu acho que eles falam que é o século da humilhação, né? A partir dali teve, por exemplo, a Guerra Civil Chinesa. Bom, teve conflitos lá dentro da China, que o Mao Tse-tung acabou vencendo, instaurando o Partido Comunista. Bom, o resto a gente já meio que sabe, né? Onde é que foi parar. Teve também, no final do século XIX, começo do século XX, também lá no Congo, na Índia. Então, só vale lá quando é na Europa. Pausa aí, qualquer. Eurocentrismo? Uma coisa que eu Vamos acho ver como a Monarca interessante vai dessa falar. polêmica toda Fala. é que ela tem algumas, se não várias, similaridades com o que aconteceu comigo, né? Ah, sim, Quando totalmente, eu falei a né? minha opinião que foi polêmica na época, o pessoal pediu pra pedir desculpa e eu acabei cedendo porque eu tava tentando salvar o flow da ruína e eu pedi desculpa pra ver se apaziguava os ânimos lá. Não. Mas- Sim, ó. É totalmente diferente o Monark. Por quê? Tá? O que o Lula falou é um fato. Realmente acontece um massacre do Estado de Israel, né? Com os palestinos, tá? O que tu falou lá, principalmente se for, né, que as pessoas que seguem a doutrinação do partido alemão lá do século da década de 20 e 30, é diferente, porque tu tá querendo uma liberdade de alguém que prega ódio. Enquanto que nessa eu vou ter que defender agora, né? Enquanto que o Lula simplesmente tá tentando abrir os olhos da comunidade internacional e tal, né? Algo que está acontecendo. Eu acho que é meio diferente, tá? Mas vou falar pro Lula aí, dica pro Lula, não peça desculpa, cara. Não peça desculpa. É, mas eu concordo com o Monarcão. Eu até entendo Não precisa- que não precisa pedir nada. o que tá acontecendo no Gaza ainda não chegou na magnitude do Holocausto, mas já é um começo, né? Então, Monarca eu sensato. acho que apesar de ter sido uma hipérbole e o Lula possa ter Que? sido... Não. O Monarcão leu essa no dicionário agora. ênfase expressiva resultante do exagero da significação linguística. Exageração. Ou também, né? Não sei se o Monark está dizendo sobre a curva em que é constante a diferença das distâncias de cada um de seus pontos a dois pontos fixos ou focos, né? Pode ser da barriga do Lula também, né? Que ele tá dizendo que o Lula foi hipérbole. Pode ser barriga também, né? Firme até demais, digamos assim. Eu acho que não tem nada errado na fala dele, não. O mundo tá saco cheio desse conflito aí em Gaza. Ninguém tá gostando de ver as cenas de crianças e familiares perdendo seus parentes por bombardeios indiscriminados. E uma cidade que já foi uma cidade que tinha uma estrutura até. A Gaza tinha shopping center, tinha prédio de luxo, tinha um monte de coisa em Gaza. É de luxo. E agora tinha sinagogas lindíssimas, bonitas, grandes, gigantescas. E agora tá tudo em ruína, tudo foi destruído. Tinha universidade, já chegou a ter aeroporto, Israel destruiu. Achou que passou dos limites. Eu acho que passou dos limites também. Entendeu? Agora vai ficar paz agora. O Monarcão falou, vai ficar em paz. Só engrandece o papel internacional do Lula. Entendeu? O Lula passa a ser reconhecido pelo Oriente, pelo menos, como um líder mesmo, um líder mundial. Né? E aí o pessoal aqui no Brasil tava falando que o Lula fez o Brasil passar vergonha internacional. Cara, não passou vergonha internacional. Só Israel entrou em piripaque com as declarações do Lula e os Estados Unidos deu uma declaraçãozinha bem mequetrefe. Deu de ombros, né? Tem um vídeo meu no Twitter, Coca, que eu retuitei. Deu de ombros, né? De um ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos comentando sobre a fala do Lula, né? E eu queria comentar essa fala porque... Esse vídeo ele já tem alguns dias. Na verdade, ele tem 6 horas, né? Que foi postado, mas acho que provavelmente deve ter sido gravado, feito a live há mais tempo, né? Mas a gente teve algumas reações, por exemplo, de uma ministra da Alemanha lá, mas também foi tudo meio, sabe, leve, assim. Não foi
como o Israel falou, que é uma pessoa não grata. A diferença entre a fala do governo americano para a fala de Israel. Netanyahu baniu o Brasil do país, baniu o Lula de Israel, falou que o Lula era antissemita e falou que era um absurdo e deu uma bronca no embaixador, ou seja, tratou isso como a pior coisa que o Lula coitado tivesse do embaixador, na face hein? da terra. E aí A orelha deve ter ficado desse tamanho. Estados Unidos. Coloca aí, Coca. Coca, vai. Uhum. So obviously we disagree with those comments. We have been quite clear that we do not believe that genocide has occurred in Gaza. We want to see the conflict ended as soon as practicable. We want to see humanitarian assistance increased in a sustained manner to innocent civilians in Gaza, but we do not agree with those comments. And do you expect the Secretary to raise this? Will this affect relations? I'm going to follow my general rule. Pausa aí, já passou a parte importante. Você percebe o que ele fala? Ele fala assim, olha, a gente discorda da visão do Lula, não tá rolando de genocídio lá, a gente acha exagero, mas agora a gente tá focado na paz, focar em terminar o conflito. Você percebe? Eles dão um comentário breve, sabe? Não, a gente não concorda com o Lula, mas a gente tá trabalhando para que esse conflito seja encerrado. Você percebe a diferença da reação americana para a reação israelense? Tem... O que a audiência do Monark deve ter se rasgado, assim, né? Por dentro, assim, por ele tá defendendo, deve ser gigantesco, né? Israel tá aqui em cima do nível de reação beligerante, absurdo, tratando o Brasil como merda, blá, 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 blá. E os Estados Unidos tá aqui embaixo falando, olha, respeitosamente a gente discorda do Lula, mas a gente tá trabalhando para resolver esse problema aí, fica tranquilo. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, internacionalmente, a repercussão da fala do Lula foi positiva para o Brasil. O Brasil se coloca como um líder mundial a favor da paz no Oriente Médio, entendeu? Se o Lula tá fazendo isso porque ele é bonzinho ou porque ele finalmente criou consciência e agora ele tem alma, eu não sei. Provavelmente ele tá fazendo isso porque ele tem motivos errados para estar fazendo isso. Provavelmente é um jogo que ele tá fazendo junto com organizações do Oriente. Ah, sim, nesse o novo BlackRock mundo lá. geopolítico multipolar. Ele tá abraçando a causa oriental pra meio que garantir uma certa independência do contexto ocidental nessa guerra. Menos, Manaracão, tá? Menos, bem menos, tá? Duas questões que eu acho que, por exemplo, o Lula acaba assumindo essa posição. Pra entrar meio que pra história, né, como um grande negociante, uma pessoa que, meu Deus, era um grande líder na época, e outra, para posicionar o Brasil de uma forma muito mais estratégica, né, nessa região aí, como os Estados Unidos né, então acho que são só a questão de, meu Deus, há uma grande oligarquia por trás disso tudo, mexendo ali, né, acho que não. É só essa questão, é um pouco de ego ali e reposicionar um pouco o Brasil, né? Se bem que até a França tá criticando o conflito em Gaza, né? Então, meio que o mundo inteiro tá concordando com o Brasil nessa, cara. E o Lula acertou. Se ficar quieto acertou, é que concordou, né? Tá certo. E ele ganhou uma puta vitória política internacional e ainda posicionou o Brasil como um país diplomático e mediador. Rapaz, o Monarcão fazendo entre os ele, dois hein? polos de força internacional. Calma. Que é o Ocidente e o Oriente. Vai cansar o dedo assim. Não foi ruim pro Brasil, cara. Eu sei que a galera de direita odeia o Lula e ama Israel ao ponto de que qualquer coisa que Israel faça tá justificado. Mas muita gente não pensa assim no mundo não, viu? Eu não penso assim, não. Pra mim, eu acho que o Israel exagerou e muito na reação e tá na hora disso acabar faz tempo. E se o Lula precisa dar uma declaração um pouco mais afrontosa, mesmo que desagrade o Netanyahu, eu acho que é um cálculo, um risco político que o Brasil sai beneficiado em tomar. É a minha visão. Se você não gosta de mim, você acha que agora eu sou petista por pensar dessa forma? Provavelmente deve ter gente achando isso. Infelizmente, o seu pensamento é raso e você não entende que o mundo é complexo, né? Eu ainda acho que o PT é uma merda, é um bando de corrupto, são um bando de globalistas também, né? E no final das contas eles querem vender a soberania brasileira para grupos internacionais, mas voltou a ser essa monarca posição de Lula perante o conflito
na minha visão, não é equivocada. Não é equivocada. É o que eu penso. Pô, não tem um vídeo, fazer. Monarca sensato, 100%. Nada. Monarcão sincero, hein? Essa eu não esperava, hein? Mas é isso aí, sabe? Outra assim, ó. Cara, eu não entendo tanto essa defesa, assim, por um lado, principalmente aqui no Brasil, sabe? Porque, tipo assim, ó, a gente não tem a gente tem uma comunidade, lógico, que judaica muito, muito forte, né? Enfim, bem presente na nossa sociedade, não em tamanho, mas em poderio, né? Mas a gente não é, por exemplo, assim, ó, colonizado por israelenses, por exemplo. Portugueses, espanhóis, entende? Italianos, alemães, holandeses têm grande presença aqui e trouxeram as suas culturas pra cá, enfim. Eu não entendo por quê, sabe, dessa defesa inconstitucional, assim, meu Deus, ó. É que na questão, assim, ó, o Netanyahu, ele é de extrema direita, entende? Então, tenta meio que defender, meio que pra segurar ainda alguns países ali, tendo um governo mais extremista, assim, né? Seria a mesma coisa, por exemplo, que acontecia, por exemplo, na época... acontece até hoje também, né? Na época do PT, por exemplo, assim, de ter mais aliados, talvez assim, como a Venezuela, Cuba, essas coisas assim, né? A gente sabe que tem isso, né? Então, acho que é mais por isso, assim, não é tanto por questão de identificação, sabe? Mas quem tá se identificando com o Estado, é o Estado que toda vez que se fala contra ou a favor dos palestinos, é contra o Estado de Israel, não contra as pessoas. Então não é o antissemitismo. E ao mesmo tempo não é a favor do Hamas, mas sim dos palestinos. Acho que fica meio difícil para algumas pessoas poderem entender, né? Também não tem... Eu concordo que não tem muito como tu distanciar, né? Porque quanto mais Israel vai pra cima e massacra os palestinos, acho que mais radical eles vão ficando, sabe? Ficando mais radical, mais pró-Hamas. E quando mais o Hamas também ataca, né? Mais as pessoas vão ficando extremistas e achando que é algo antissemita. Não deixe de se inscrever no canal aí. Valeu. Falou.